és soberano, Senhor, sobre toda a terra, sobre os céus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Pra todos sempre. Tu és tremendo. Aleluia! No livro eu li a história de um certo homem que o mundo inteiro abalou com seu gesto de ação. Andava sempre rodeado pela multidão e assim começou nesta era sua revolução. Por onde este homem passou, sua fama deixava. Ao povo ensinou que o amor é a solução. Seus ensinamentos ficaram gravados na mente daqueles que assistiram sua revolução. Este homem andou pelo mundo praticando bem, e aos 12 anos ensinava doutores da lei. Gastou sua juventude proclamando a paz. Para mim esse homem existe, não morreu jamais. deixava, e ao povo ensinou
Olá, está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do Projeto Celestial de Evangelização. O Projeto Celestial de Evangelização tem como objetivo evangelizar as pessoas, é um projeto cristão, evangelizar as pessoas com a Bíblia Sagrada, com esse instrumento aqui. Tá? Então, esta é a Bíblia Sagrada, com essa sementinha aqui, que nós evangelizamos pessoalmente a todos, né, que nos recebam com um presente. Então, é dado gratuitamente esse instrumento, a Bíblia Sagrada. Nós somos muito felizes por poder fazer esse trabalho e Deus nos dar graça e também nos dar sementes, que a Bíblia é uma semente, não é? E não há semente melhor do que essa, não existe. Não tem discurso, não tem culto melhor, não tem isso, não tem aquilo, absolutamente. A palavra de Deus é a única coisa que é eficaz para a salvação. E quem trabalha no convencimento é o Espírito Santo. E nós apenas entregamos, não é? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E o Espírito Santo se encarrega de convencer as pessoas, como disse Jesus, né? Então, de segunda a sexta, nós estamos nesse horário de Brasília, fazendo esse trabalho de evangelização, com muito prazer, é uma alegria enorme fazer esse trabalho, né? E, portanto, a Bíblia Sagrada é o nosso objeto de evangelização. E também transmitido esta programação pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, YouTube Romualdo Costa Oficial. Nesses lugares vocês encontram os nossos programas, poderão revê-los ou repassar, tá bom? Nós não pedimos dinheiro algum, não buscamos uma grande plateia, aquelas que o Senhor nos concedeu até onde atingir esta palavra, que é Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Esta mensagem, ela é universal para o cristão verdadeiro, né, que deseja que outras pessoas entendam, conheçam, reconheçam Jesus como único e suficiente Salvador. Ah, mas como vou fazer? Você pode ir onde você está. Não importa onde você esteja. Você pode, nesta noite, abrir o seu coração e dizer a Deus, ó Pai, eu quero seguir Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados e quero seguir Jesus Cristo. Pronto, perdoe os meus pecados. E a seguir a Jesus. Ele derramará. A palavra diz assim, convertei-vos a mim, Eclesiastes, que eu derramarei sobre vós do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Sem você ter o convencimento do Espírito Santo, dificilmente, meu irmão, minha irmã, você vai entender as coisas de Deus. Não tem jeito, você é uma pessoa natural. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma pessoa espiritual. Aí você fala num nível bem mais alto a respeito das coisas do Criador. Você vai entender o que é a criação quando receber o Espírito Santo. Nós não viemos apenas da evolução, não. Sabe? Eu não sou daqueles que sou contra a teoria da evolução, absolutamente.
A evolução, a ciência tem demonstrado que, né, mundo animal, mundo vegetal, menos o ser humano. Se bem que em determinadas formas e situações há uma evolução, não é? No ser humano. Você hoje, aqueles que têm uma idade como a minha, você começa a fazer um paralelo da sua vida anterior, não é? Como é que era o mundo da época, as situações que se viviam, o modo de vida, a assistência médica, a alimentação, o vestuário, os costumes, tudo completamente diferente. As crianças nasciam diferentes. Está dizendo aqui a Adri, que é a minha companheira que é do projeto. Teve mudança, sim. Ela da diz... sua geração para mim. É verdade. Ela disse que as crianças nasciam diferentes. Nascia com o olho fechado, igual os animais. E eu alcancei isso. Eu nasci com o olho fechado ainda. Olha, gente. Meus priminhos, não. Ela vai fazer 40 anos e nasceu com o olho fechado. A gente nascia com o olho fechado, né? E tem outra coisa, depois botava um pano em volta da gente assim, Deixar a gente durinho. deixava esticado. Diziam que é para não causar dano à coluna. Hoje a criança já, Como é que chama aqui? nasce fazendo selfie. Como é que chamava aquilo que eles colocavam na gente? Era uma atadura. Deixava o bebê durinho assim, ó. Tá? Então, há uma evolução. Podemos dizer isso que é uma evolução. As pessoas, né? A nossa fisionomia, o nosso ser, tudo vai alterando, vai mudando. Não é? É importante que no ser humano que realmente aconteça a teoria da evolução. Quer dizer, ser mais, melhor do que era. Né? Parece que espiritualmente o ser humano regrediu. Conseguiu que a tecnologia avançasse, conseguiu que a ciência médica avançasse, conseguiu com que as crianças hoje, como disse a Adri aqui, já nasçam mexendo nos computadores, não é? Porém, espiritualmente, o homem regrediu, o homem ficou mal. Não sei se é correto falar assim, mas ficou mais mal. Né? Ficou mal. Antes o homem era mais pacífico, não é? Ouvia mais e tal. Hoje não, o homem ficou mal, desprezou Deus, ficou mais materialista, ficou terreno realmente, sabe? Até as músicas seculares que se existiam eram melodiosas, né? Tinha orquestras maravilhosas, viu? Cantores maravilhosos que cantavam serestas e tal, né? Músicas que tocavam a alma, mesmo músicas que o pessoal chama do mundo, não importa. Né? Dava prazer para a alma, para o espírito, era um alimento também. Hoje não. Hoje a música é instrumentalizada pelo demônio totalmente. Totalmente. Pouquíssimos são os cantores ou banda, ou seja lá quem for, né, que mantém músicas ainda para a alma, sabe? Não importa que está falando de homem e mulher, de romance, não importa. Mas fala para dentro, não é? É chamado romantismo. Hoje não tem, não existe isso. Ai, se alguém vê eu abrir a porta do carro para minha mulher, o que é isso? O que está acontecendo? Mudou tudo? Se em público eu falar que amo a minha mulher ou ela falar que me ama, o que é isso? Vocês estão atrasados para chuchu. Isso não se faz mais. Então, houve uma evolução? Houve, para pior. Hoje o ser humano é mais triste. Ele é mais triste. Ele tem todo o conforto, para se locomover é uma beleza, não é? Mas o ser humano é triste. Esses dias mesmo eu falei sobre isso aqui. Né? O que é isso? É a pressão maligna em cima
de nós, os seres humanos. Pressão maligna. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa que o mundo se encontra no maligno. Essa história desses pastores, esse pessoal todo aí, né? Especialmente esses que apoiam o governo aí, porque o Brasil é do Senhor. Eles vão falar isso na reunião. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Estão marcando uma reunião aí para o dia 7 de setembro. Não vá. Se você tem temor a Deus, não vá. Não, mas eu vou apoiar fulano. Não vá para isso aí. Tá? Isso não agrada a Deus. Não vai agradar a Deus e não agrada a Deus. Não vá nessas reuniões. Não participe disso. Viu? Faça o seu protesto de outra maneira, mas não vá a essas reuniões que vão se fazer. Se você é um verdadeiro cristão, não participe, não incentive, não esteja com isso aí não. Tá? Isso não é de Deus. Vocês que estão a favor disso não estão percebendo, vocês estão sendo instrumentos do demônio. Pode crer nisso. Ah, mas lá tem pastor fulano, tem pastor ciclano. Não importa, estão sendo instrumentos do maligno. O mundo jaz no maligno. E, infelizmente, nós contribuímos para que isso aí acontecesse na direção do país. Isso não é de Deus. Com certeza não é de Deus. Viu? Então, o que a gente aconselha como cristão verdadeiro, a gente aconselha que você não participe disso. Viu? Não tem que estar na rede social aí... não sei se me assistem aí, mas não façam isso. E não passa nada disso para mim também, não. Pelo amor de Deus, sabe? Se quiser agradar alguma coisa, passa um versículo. Por que não passa um versículo da palavra de Deus? Por que tem que ser essas coisas aí, né? Que não tem nada a ver com Deus? Deus não está nesse negócio. Tá certo? Então... a gente recomenda a vocês que se abstenham disso aí. Isso aí vai descendo cada vez mais as pessoas tristes, abatidas, porque daqui a pouco vê que não é nada daquilo, sabe? Mas eu sou fulano, né, na política agora, né? Eu sou fulano, não seja ninguém, sabe? Seja um cristão verdadeiro e acabou, tá? Peça a Deus que Ele te direcione para você votar em quem você quiser. Mas não vamos fazer isso para um instrumento do maligno, como está acontecendo aí. E esse bando de pastores, tá? Que não tem nada, não tem nenhum compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com a verdade. Ah, Romualdo, então você é o anterior que roubava? Eu não sou coisa nenhuma. Eu sou o evangelho, tá bom? Não quero saber. Eu votei nisso que está aí. Errei. Mas aconselho aqueles, sabe? Errar, como a turma chama aí, é humano. Agora, persistir no erro é o fim da picada. Viu? Então, no dia 7, não vá a canto algum desses daí. Sai, vai dar uma volta em outros lugares e tal, né? Mas não vá nessas reuniões. Não faça isso. Você não está agradando a Deus com isso. A nossa situação hoje, fisicamente, é muito melhor do que antigamente. É lógico que é. Né? O mundo evoluiu aí, a ciência e tal, até a alimentação. Sabe que quando eu era pequeno, e a gente morava no norte do Paraná, em Florestópolis, que ainda tinha mato lá, né? E a gente praticamente vivia das coisas da roça lá, que pegava, né? Eu lembro que nós ficamos uma época morando no meio do mato, meu pai tirava madeira, trabalhava para uma serraria, e ia lá para a cidade para comprar coisas, assim, alimento, às vezes uma vez por mês.
e com uns trocadinhos de nada, que mal dava para comprar as coisas, né? E a gente comia aquilo que tinha lá. Eu lembro que às vezes não tinha nada para se comer, no meio do mato, e meu pai tinha um trabuco, é uma garrucha velha, de chumbinho, e passava a tarde assim, né? Passava aquele bando de maritaca, e meu pai atirava naquele bando de maritaca, uma ou duas sempre caía ali, era aquilo que minha mãe assava, cozinhava para a gente comer. Palmito, que a gente comia, serraia, e alguma caça. Eu nunca gostei de carne, olha o meu sofrimento. Nunca, desde que eu me entendo por gente. E eles saíam, eu lembro que meu pai saía com um vizinho que tinha, vizinho seguinte, de 4, 5 quilômetros de distância. Em noite de lua cheia, eles saíam para caçar tatu. Olha, e dava um jeito, lá saía um cachorro, então normalmente aparecia, e era para comer, não era simplesmente para matar, não. Aquela época era para comer, por necessidade, fome. Aquilo era a nossa alimentação. Quando mudamos lá para o patrimônio, né, que era algumas casinhas juntas lá, aí já tinha, lá no local tinha padaria, né, pessoas que faziam pão, e era isso, a gente se alimentava ali. Eu me lembro que teve uma época lá, que quando a gente teve que sair de lá, eu fiquei na escola, fiquei na casa que a gente tinha lá era de madeira, chão, né, de chão, fogão a lenha, e eu fiquei com uma senhora já idosa. Fiquei morando com ela ficou morando com a gente lá naquela casa, e não tinha o que comer, não. E o que a gente comia? Aliás, tinha o que comer. Arroz e chuchu. Quando queria alterar, comia chuchu e arroz. Ou então mamão verde. Fazia refogado para a gente comer. E eu não via, era uma vez só por dia, e eu não via a hora de chegar aquele arroz, né? Sem grande tempero, né? Sem muita coisa ali naquele arroz. E a gente comia aquilo de uma forma muito preciosa, sabe? Tá certo que eu era tudo pintadinho assim de lombriga que tinha para todo lado, né? A gente comia terra, sabia? Naquela época, os vermes era tanto na barriga da gente que a gente comia terra. Aqueles torrão de terra assim. Eu vivi isso. Então eu posso dizer que evoluiu. Nesse sentido, a teoria da evolução está correta. Hoje nós temos. Foi para pior. Porque aquele tempo, com tudo isso, a gente era feliz. A gente era feliz. Lá no meu lugar, tinha luz elétrica, que era um gerador. Aquele motorzão que faz aquele, né? Era ligado às 7 horas da noite e às 11 desligava. Então a gente brincava muito ali naquele lugar de pique-salve. Né? Prendia o outro e levava à beira de um poste ou de uma cerca, sei lá, ele ficava lá, esperando que o outro que estava perdido viesse salvar. Então é chamado pique-salve. Então o outro dava um jeito lá, enquanto eles estavam procurando, passava, batia a mão e falava, pique-salve. Você saía, né, salvo. Aquele grupo que regimentasse maior número de prisioneiros, né, de ficar lá no lugar lá com a mão segurando a mão um do outro, ganhava. A gente ficava até 11 horas, 11 e pouco, até as mães saírem nos portões e começar a gritar. Eu lembro que minha mãe chamava lá, 11 horas, 11 e pouco, né? Romaldo! E aquilo corria
a vila todinha. Vila não, era o patrimônio todinho, né? Tinha pouquinha casa. Então eu já sabia, epa, tem que ir embora, que senão chegar em casa a mãe bate. E era isso. Era a nossa brincadeira. Tinha um alto-falante na cidade, a gente ouvia música pelo alto-falante. Ele aproveitava quando ligava lá. Aliás, minto, não era 7 horas, não, era 6. Por quê? Porque tinha um alto-falante que começava às 6 horas para pegar a cidade toda. Era a nossa rádio do local. E ele começava com a Ave Maria. Aquilo era tão triste, vocês não têm ideia. Eu lembro direitinho daquilo lá, a gente ouvindo a Ave Maria e tal. Depois que terminava a Ave Maria, eles começavam a tocar outras músicas. Então a gente ouvia, né? Essas músicas todas e tal, naquele lugar de Florestópolis. Era uma infância que dá, a falar assim, saudade, não sei. Tudo que eu passei na vida foi importante para mim. Então não tem essa de ter saudade disso, saudade daquilo, né? A gente tem lembranças, às vezes boas, né? Outras nem tanto. Mas é a vida. A vida. E mudou. Mudou tudo. Então, no nosso tempo, era sofrido. Por mais que a pessoa ganhasse alguma coisa, até a comida era difícil. Eu me lembro que eu nasci aqui em São Paulo. Eu me lembro de pequenininho, sei lá, com 2 anos, por aí. A gente morava num lugar que era uma quiçaça. O Parque Paulistano era uma quiçaça em São Miguel. Sabe? Era uma vegetação baixinha e tinha muito aqueles morangos silvestres. E a gente saía catando aqueles morangos silvestres. Eu me lembro que o nosso fogão era com querosene e lenha que a gente achasse, que não era tão fácil, porque não tinha vegetação grande, mato grande, então era difícil. Era carvão. Gente, eu me lembro direitinho do cheiro da querosene. À noite aquilo enchia a casa, né? Então não tinha luz, era os lampião. Isso aqui em São Paulo. E era uma vida difícil, difícil mesmo, né? O trem era o Maria Fumaça. Você andava nele, era de madeira, você andava nele, né? E você saía queimado todinho das brasas que ele jogava na gente. A janela tinha que estar aberta. Chegava defumado em São Paulo. Chegava defumado em São Paulo. Eu cheguei a pegar, sabe o que no trem? Esse trem aí que passava, aí que eu pegava ele, o Maria Fumaça aí, chefe pedindo bilhete ainda. Gente, olha só. Eu me lembro direitinho quando colocaram, foi em 62, que colocaram o primeiro trem elétrico. Tem hoje, né? Tudo elétrico. O primeiro elétrico ali para tirar as Maria Fumaça. E foi uma novidade grande em 1962. Mas era difícil, era uma vida difícil fisicamente. Não tinha nada bem. Né? Tá aqui a Cristina, que está me acompanhando, a Aninha, minha querida filhinha. Não é? Nós ainda pegamos tudo isso ruim. Era uma vida difícil. Do tempo dessas meninas aqui e tal, a gente já comia melhor, sabe? Comer a gente já comia melhor. Tinha uns carros velhos para a gente andar, essas coisas todas, mas mesmo assim não era fácil, era difícil, não é? Evoluiu, tá tudo aqui, olha. E a gente se apresentando hoje. Hoje, a nossa dor, o nosso cansaço, agora há pouco a minha querida estava dizendo que se vê cansada, né? E eu também,
né? Afinal de contas, eu sou velho. Mas estou cansada. E ela tem 40 anos. Vai fazer. Fisicamente. Mas fisicamente. Mas não é. Porque nós temos saúde. Esse cansaço é a pressão espiritual do mundo. Tudo isso atinge a gente. E acaba atingindo isso, né? O corpo. Então nós estamos vivendo hoje com todo o conforto. Nós temos, essa é a verdade. A gente não pode dizer que ao contrário, né? Mas a gente não tem a felicidade que deveria ter. Não consegue ter. Não adianta hoje, se você ganhar milhões, se você ganhar milhões hoje, a única coisa que você vai poder aproveitar é se for ajudar alguém, porque o resto você vai se perder dentro da sua fortuna. Sabia? Não vai ter alegria, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A alegria que nós... A Aninha fala assim, eu também ando tão cansada fisicamente, só sinto vontade de dormir. Estou assim, né? Quando encosto eu durmo. Aninha, é o que a Adri falou aqui agora. Estou desse jeito também. Parece até que falta vitamina, né? Pois é. Né? Então, mas não é não. É a complexidade desse mundo mesmo, sabe? Que nós estamos vivendo. Então, temos que buscar Deus. Não tem jeito, não tem outra solução. Não dá para querer arrumar desculpa. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu, por exemplo, sou um sonhador nato. Na minha cabeça é assim, um turbilhão de sonhos. Eu estou aqui, mas estou pensando isso, estou pensando... Agora há pouco vocês não têm ideia o que eu estava cutucando a minha esposa para fazer. E ela entra na minha, né? Coitado, sem força. Eu sonho. Por exemplo, nós vamos receber 1000 Bíblias. Conseguimos adquirir 1000 Bíblias. Esperamos que chegue até sexta. E já vamos começar a trabalhar com essas 1000 Bíblias. E a gente tem que sair. E olha eu vou para lá, vamos para cá e tal. E a gente vai fazer e papapá. Sabe? É assim, é um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Eu vou para aquilo, eu faço aquilo, vai dar isso. Deus é tão maravilhoso comigo que me põe os sonhos que eu tenho. São esses. Por isso que um dia num culto, quando Deus quis falar conosco, que nós temos essa pregação gravada, Deus usou o irmão para dizer... Os seus sonhos são os sonhos de Deus. Você lembra disso, Dri? Lógico que eu lembro. A gente tem gravado. Você estava lá e nós temos gravado isso aí. Deixa eu contar para vocês. Nós estávamos montando o grupo. Isso há 10 anos, André? 11 anos, né? 11, 12 anos. 11, 12 anos. Nós estávamos montando o grupo para fazer muitas dessas músicas que estão aqui, mais recente. E aí... Estava dando tudo errado. E eu senti que aquilo tinha que sair rápido. Então tínhamos um grupo de músicos e de cantores, né? E eu senti que tinha que fazer aquilo rápido. Porque aquilo não ia durar. Aquilo não ia durar. E comecei. Vamos fazer. E dava tudo errado, vocês não têm ideia, com as músicas, tudo e tal. E ali um dia estavam reunidos numa mesa lá e eu falei, o nome do projeto vai ser esse. É esse. E eu tive que cutucar tanto esse pessoal. Meu filho, o Osni, era o arranjador dali. Ele cantou hoje uma música aqui, gravou também. E aí nós estávamos... numa situação que não dava nada certo. Aí a gente conhecia uma igrejinha perto da gente na época, pequenininha, de uns irmãos queridos que a gente ama até hoje, esses irmãos, e tinha culto dia de sábado lá. Aí eu falei para eles, vou levar vocês num lugar aqui, vamos lá. Aonde, pai? Aonde? Aqui. E saímos. Mas eu estava triste, porque a coisa estava tudo, sabe?
E eu sempre tive o costume de filmar tudo. Filmar. Hoje é o celular, melhor ainda, né? Mas eu tenho 2 câmeras que eu andava com elas assim, olha. Para todo lugar onde ia. E aí, chegou no culto lá, encheu, o localzinho era pequenininho, encheu de gente e tal. E eu com a câmera aqui, ó, né, já preparada. Aí eu me lembro que começaram o culto e tal. Bom, resultado, chegou na hora da pregação. Era um irmão que a gente não conhecia. Não tinha a mínima A dele. gente só viu ele essa vez também. Aliás, a gente só viu ele essa vez. E eu ali filmando. E de repente o irmão começou a contar uma história da Bíblia, pregando ali direitinho, todo animado e Ele tal. começou a pregar no Novo Testamento. No Novo Não, e foi no Novo Testamento mesmo. Mas depois ele Tá. mudou para José, pro velho. Foi? Foi, ele mudou totalmente o rumo, nem ele entendeu, eu acho. É verdade. E ele começou a pregar e eu ali, né? Todo atento, aquilo ali. Eu gravando. De repente, o homem Mudou o sentido da pregação. mudou tudo e começou a falar conosco. Na verdade, só eu e ela sabíamos o que ele estava falando. Sabe? Deus usou aquele querido irmão como um profeta na nossa vida. Ah, mas você fala que não tem profeta. Peraí, irmão. Ele estava usando a Bíblia. Viu? Ele estava usando a Bíblia. Em determinado momento, o irmão parou e olhou assim e falou assim: os seus sonhos são os sonhos de Deus. Viu? É isso. Essa é a verdadeira profecia que Deus, irmão, até hoje ele não sabe quem é a gente. E eu gravei, tenho o DVD até hoje, que eu pus em DVD, até hoje dessa pregação. Deus falou tudo conosco ali. O resultado, que era para continuar, que era para fazer, ia dar isso, ó. Oh, glória! Ia dar isso! Hoje eu poder falar que a gente conseguiu 1000 Bíblias. Sabe lá o que é isso? Tivemos que passar por tudo o que estávamos passando. Difícil, angústia, sofrimento. Como falam por aí, passamos pelo vale. Sabe? Mas crendo naquela palavra, na promessa do Senhor, no que o Espírito Santo falava conosco. Para hoje a gente anunciar, temos 1000 Bíblias para evangelizar. Entenderam? Então o Senhor, absolutamente, Ele deixa os seus, Ele cuida. E esse projeto, logo depois, terminamos de gravar, dispersou todo mundo. Acabou o grupo. Eu coloquei isso em CD e distribuímos por baixo mais de 50 mil. Eu acho que chegou a uns 80 mil. Gratuitamente esse CD com essas músicas todas. Viu? Evangelizamos pelo Nordeste, uma parte do Nordeste. Evangelizamos uma parte do Sul. Estado de São Paulo, dezenas de lugares. Até pouco tempo a gente tinha tudo isso guardado e tal. Hoje a gente deixou para lá. Não é? Mas até chegar o momento da Bíblia. Olha aí aonde chegou. E eu falei para vocês já que esse projeto é de 1982, ano que ela nasceu. Ele veio reviver em 1910. Em 2009. Começou a gravação. Novembro de 2009, que encerramos. Então é assim, passaram-se 30 e poucos anos para reviver e reviver com tudo. Mas o maligno sabia que iria ser um sucesso, porque cada Bíblia dessa, cada CD daquele, o que nós recebemos de recompensa. Eu vou contar para vocês uma das situações. Nós estávamos evangelizando com o CD, e numa dessas viagens que nós estávamos fazendo para o sul, nós paramos em Curitiba. A gente não conhecia Curitiba. A gente estava de carro, de trava, né? Estava de carro.
E nós hospedamos num lugar bem próximo da rodoviária de Curitiba. Bem próximo da rodoviária de Curitiba. E aí, à tarde lá... Época de Natal. Era véspera, né? Véspera de Natal. Aí a gente... Vamos evangelizar aqui? Vamos. Saímos. E dá CD aqui, dá CD aqui, dá CD, as pessoas recebendo, abençoando a gente, não é? Evangelizamos ali. Passado, acabou, começou o ano e tal, passou, nós recebemos um dia uma mensagem de uma irmã: olha, eu sou fulana de tal, quero contar algo para vocês. Naquele dia que eu recebi de vocês, que vocês saíram e me deram esse CD, eu estava sentadinha no muro, e eu me lembro disso, sentada no muro lá fora, com muita dor no meu coração, porque eu tinha perdido alguém que todo Natal não se esquecia de mim, que era minha filha, diz ela. Né? Sempre me dava um presentinho e tal, e a gente tinha contato. E aí você chegou e me deu esse CD. Ela disse que aquilo foi uma transformação na vida dela. Né? Esse testemunho dessa querida irmã. Então, fez muitos efeitos. Né? Agora, depois com a Bíblia, então, vocês não têm ideia também, né? Que a gente dá a Bíblia para as pessoas e elas recebem e são abençoadas. Portanto, Deus não esquece das suas promessas. Deus não deixa de fazer algo na vida de cada um dos seus filhos. Não é? A gente pensa, mas Deus, mas já esqueceu o que eu pedi, o que eu desejava. Não. Sabe? Guarde no seu coração que no momento oportuno Deus faz uma grande transformação, mudança na sua vida. Né? E para coroar esse testemunho, lá vai ele, pássaro ferido. Para chegar aqui, quantas vezes disse, é o meu fim, não vejo saída, oh não. Quem me vê assim, não sabe o que passei nas madrugadas, mesmo não achando graça em nada, buscava disfarçar a minha dor. Quem me vê assim, não sabe que falei, não tem mais jeito, o coração vai explodir no peito, meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri, ele entrou, triste e carente, tão dependente.
falei, não tem mais jeito. O coração vai explodir no peito. Meu Deus, ai de mim. Eu estava sozinho, Jesus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri, ele entrou, triste, carente, tão dependente desse amor. Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar. Fez tudo mudar. Viu? Até o louvor traz uma mensagem da transformação, né? E é isso. Estamos aqui para viver. Viver bem, segundo a graça de Deus. Não é porque as pessoas... Alguém acha que... eu vou passar a ser crente. E aí, a mulher, eu não posso mais passar o esmalte. Né? Não posso mais usar brinco. Brinco pra mim sempre. Eu não posso mais usar sapato alto. Tem uns imbecis aí que até isso eles, sabe? Não posso usar calça comprida. Né? Mas pode falar da vida dos outros. O homem, meu Deus, eu agora não uso cabelão, eu não sei o quê. Ó, gente, uma imbecilidade, né, terrível. A gente sabe, a gente está aqui, lê, né? Jesus falou, em vão me adoram, ensinando coisas que são doutrina de homens, tá certo? Não adianta falar o contrário, não adianta falar. Então, meu querido, você é chamado para liberdade de Cristo. Mas a liberdade de Cristo não te autoriza a andar desse jeito. Você é chamado para liberdade. Tá? Você não tem que dever satisfação a pessoas. É porque alguém que se diz pastor, né, impõe uma forma de ser, os outros têm que seguir igual. Não pode ser igual piolho, não. Aliás, eu ouvi isso esses dias. Não vai pela cabeça dos outros. Não vá mesmo. Viu? Nada disso. Você tem que ler a Bíblia Sagrada e seguir os ensinamentos de Jesus. Tá bom? Se está faltando conhecimento, está faltando entendimento em alguma coisa que você não entendeu aqui da palavra, peça ao Senhor sabedoria que Ele vai te dar. Agora, congregue, só não vai na cabeça desse pessoal, né? Não vai na cabeça desse pessoal que gosta de fazer, sabe? Então, a minha posição para vocês é essa, congregue, não é? Mas siga a Bíblia Sagrada, não as pessoas, viu? Não tem futuro isso aí, sabe? Isso é coisa material, eles só pensam nas coisas da terra, porque só pensam em dinheiro, só pensam em fazer, em crescer parede de lugar, né? Em ter bastante gente, só pensam em coisas materiais, eles se esquecem que nós precisamos de assistência espiritual, não é? Eu preciso de assistência espiritual, eu preciso congregar e que alguém lá seja usado por Deus para falar comigo, pela palavra dele, pela leitura da Bíblia Sagrada, né? Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João.
Por que eles se arvoram em ser profeta aí? Você já viu isso? É mulher que dá o sapateado em algumas igrejas pentecostais aí, vão sapatear, fazer uns trejeitos de macumba, que é pior. Sabe, balançando as anquinhas, é algo de macumba. Tá? O diabo fica feliz com isso. A irmã profetiza, ela vai falar, a profecia está aqui para falar comigo, olha. Viu? Olha o que diz a profecia do Senhor aqui, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso, acabou. Tem segredo, sabe? Você que é evangélico, você que é católico, tá? Você tem que ir num local de culto para oferecer culto a Deus. Não fica lá para ficar atendendo às vontades dos homens, né? Que se arvoram em poderosos, em sábios, em tanta coisa, né? Jesus não deu esse exemplo. Os discípulos não deram, os apóstolos não deram esse exemplo. Você já viram esses caras que se fala que são apóstolos aí? Eles querem multidões, porque aí eles arrecadam mais. Eles estão atrás do vil dinheiro, não de você, como abençoado, como salvo em Cristo. Não. Eles querem arrecadar. É uma máfia arrecadadora evangélica. Tá? Então, não dê crédito a isso, não siga isso. E aqui vai mais uma vez o meu não é conselho, não, alerta. Gente, não vão a essas reuniões do dia 7 de setembro, viu? Não vão a essas reuniões do dia 7 de setembro. Não compareçam àquilo, não mande, como é que fala? Nada da rede social para ninguém, convidando, não façam isso, sabe? Isso não é de Deus. O que esses caras que se dizem que são pastores aí estão fazendo, não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Tá? Não vão atrás desses caras. Não, mas está lá o fulano que é não sei o que do Renascer. Está lá o fulano que é da Assembleia, lá que é o pregador das multidões. Não vá atrás desse pessoal. Não vá atrás deles. Eles estão buscando dividir o Brasil. Não façam isso. Não unir. Esse pessoal, como disse a Adri aqui agora, eles estão procurando prejudicar o Brasil. Sabe? Colocando uns contra os outros. Infelizmente tem muitas pessoas que se submetem a ser usado por eles. Sabe? Eles têm o lugar deles se eles continuarem desse jeito. Então, mantenha-se firme no seu propósito. Nesse dia vai ler a Bíblia, vai para o parque. A Aninha tem um parque aí, aí pertinho dela que dá para ir lá passear. Bosque Maia, né? O Bosque Maia, passear, gostoso. A Cristina tem Guararema, Cristina, vai andar de trem lá. Você está morando em Tatuapé, mas toma o trem aí, vai até Mogi, dá para tomar o outro lá e ir para Guararema, uma jardineira lá, vai para Guararema. Vai andar de trem lá em Guararema, Cristina. Lá em Garatá, não é? Nem sei. Tem uma chácara lá legal também. Então, vai passear. Nada de ir atrás desses safadistas juramentados. Não é? Mas é isso. O que nós fazemos para servir ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, que está distante, que está nos assistindo, Jesus é a solução. Mas que igreja é? Esquece isso. Jesus é a solução. Leia a Bíblia Sagrada. Jesus é a solução. Tá bom? Aceite Jesus na sua vida. Siga Jesus. Deixa de seguir homens, pessoas, regras, tudo errado, entendeu? Tudo, não tem nada para agradar a Deus, tudo para agradar pessoas, tá certo? Então, faça isso, siga as regras do Evangelho. O Evangelho é ter longanimidade, paz e, na medida do possível,
transmita um versículo por dia, 2, um por mês, mas passe um versículo da palavra de Deus. Não passe fofoca, não, tá bom? Aceite Jesus na sua vida e seja transformado. Deixa eu ler aqui o nosso salmo, que todos os dias a gente lê. Salmo 67, versículo 1. Olha só. Salmo 67, versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos, né? E nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Esse salmo é maravilhoso, né? Todos os dias nós temos passado ele aqui e mais uma vez está aqui para vocês, viu? Deus abençoe e guarde. Dá uma satisfação aí pro pessoal que a gente teve um probleminha com a live ontem, então eu subi ela depois, na hora de salvar, então tá no Facebook, eu tô tentando, ela tá carregando aqui a live de ontem, então quem quiser assistir no Instagram, daqui a pouquinho ela já vai estar liberada, tá? Eu coloquei... Posso contar para eles o problema que teve? Eu vou contar. O que tem? Não, deu alguma coisa errada. Adiantou muito eu ter mexido. Próxima vez eu vou deixar do jeito que tá. Gente, bom, prometo que amanhã eu dou um jeito de contar alguma coisa, tá bom? Mas a live é que ela teve que cortar. Tá certo? Mas está tudo bem, tudo em paz. Viu? Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento precioso, né? Vem cá, Adri, vem orar. Eu não sei onde é que está o louvor de oração, mas... acho que está lá embaixo, né? Não, está em cima, porque ele está decrescente. É. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pedimos ao Senhor nessa hora que visite a cada um, Senhor, a família da Cristina, a família da Aninha, da Kika, de todos os nossos entes queridos, Senhor, que o Senhor alcance a cada um, protegendo, guardando, livrando, dando saúde, meu Pai. Te damos graças por esse momento, por meditarmos na Tua Palavra e pedimos ao Senhor que venha nos proteger, nos guardar a cada momento em tudo que fizermos, Senhor. Dirija os nossos passos, restabeleça as nossas forças e que nós possamos sempre, Senhor, ser gratos a Ti. Em nome de Jesus nós te damos graças. Amém. Amém. Querendo Deus, amanhã estaremos nesse horário das 19h30, horário de Brasília, mais uma vez com o programa Falando Francamente.